Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 12 de maio de 2026, terça-feira. A adultização e a necessária atenção da família. A adultização infantil é um termo que está sendo muito utilizado nas mídias sociais e que merece ser compreendido melhor. Esse termo refere-se ao processo no qual uma criança é tratada como adulto e sofre consequências. Esse processo acontece de diversas formas, como pela cobrança de comportamentos, responsabilidades fora da fase etária, pela exposição do menor a situações próprias para adultos. A adultização infantil pode causar na criança ansiedade, culpa, baixa autoestima e dificuldade no desenvolvimento emocional, além de fazê-la perder a vivência saudável da infância. Por isso é importante que pais e avós estejam atentos a pequenas atitudes do dia a dia. Alguns exemplos podem ajudar a entender esse processo. Devemos ter cuidado para não expor a criança em discussões familiares, para que ela não tenha compreensões parciais e errôneas. Não expor a vídeos e conteúdos fora da idade apropriada, não cobrar responsabilidades além do desenvolvimento cognitivo, como a criança cuidar do irmãozinho, não vestir ou maquiar a criança como adulto, criando expectativas comportamentais equivocadas. Cuidar da infância é permitir que cada fase seja vivida no seu tempo, com acolhimento, brincadeira e proteção, garantindo que a criança cresça de forma saudável e segura. Evitar a adultização não significa retardar o amadurecimento da criança, mas sim respeitar cada fase na vida, oferecendo ambiente seguro e saudável para que ela cresça de forma natural, sem potencializar culpas, erros e ansiedades desnecessárias. Há sempre uma cultura da surpresa no ver crescer, ver como se surpreendem com a vida, como entram em contato com a vida, e nós devemos aprender a fazer o mesmo. Este caminho, essa estrada, todos nós percorremos como criança, devemos retomá-la. Por isso, Jesus disse: "Deixai vir a mim as criancinhas." E há outras passagens do Evangelho em que Jesus vai além, não somente fala em acolher as crianças, e quem as acolhe, a ele acolhe, mas vai além: "Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus." O nosso Deus é o Deus das surpresas, e nós devemos, de algum modo, voltar à simplicidade de uma criança, sobretudo a capacidade de surpreendermos. A criança deve ser tratada como criança. Por isso, nós temos a necessidade de percorrer um caminho, de sermos inocentes como inocentes são as crianças. Por isso, meus queridos irmãos, é necessário a valorização completa da educação integral das crianças. Educar as crianças para que elas vivam a sua fase. "Deixai vir a mim as criancinhas", Mateus 19:14. Por isso nós devemos enfatizar a simplicidade, a capacidade de nos surpreendermos com a pureza das crianças, usando-as como modelo para os fiéis, defendendo que o reino dos céus pertence àqueles que são como as crianças, e promovendo a cultura da criança, acolhendo-as na igreja e na sociedade. A frase "deixai vir a mim as criancinhas" vem de um episódio onde Jesus acolhe as crianças enquanto seus discípulos a afastavam. Jesus declara: "Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas." As crianças apresentam uma fé genuína, elas têm a capacidade de maravilhar-se e de abrir-se a Deus, a abertura a Deus, característica que os adultos precisam redescobrir. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ao se tornarem como crianças para entrarem no reino dos céus, nós devemos valorizar a humildade e a capacidade de nos surpreendermos com a santidade, com a inocência própria desta fase da vida das crianças. Por isso, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. É um convite a viver a simplicidade, a viver a fé genuína e pura, e ao acolher a vontade de Deus como as crianças acolhem, destacando a importância de proteger e valorizar a infância como um caminho para o reino de Deus. Nós vivemos o mês de maio, o mês de Maria. Nossa Senhora nos aponta sempre o caminho de Cristo. Ela nos aponta Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos proteger as crianças para que vivam a sua infância como um momento do conhecimento dos mistérios de Deus e do crescimento
em estatura, sabedoria e graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu
que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia,